fazendo, vamos ver a direção que a Bíblia nos dá? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é o que a gente tinha que fazer com a nossa vida. A gente tinha que olhar o mundo e falar assim: não é possível que o mundo está desse jeito, não é possível que as pessoas do mundo são desse jeito. Não, eu vou ser a luz neste mundo, eu vou ser diferente. Mas será que é isso que tem acontecido na sua grande maioria? Está todo mundo me ouvindo no fundo também? Tá? Será que é isso que tem acontecido na maioria das pessoas que se dizem cristãs? Vamos parar para pensar aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. O que é isso aqui? Maçã. Está vendo essa maçã aqui? Vamos olhar ela aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa maçã. Bonita, né, pessoal? Essa maçãzinha. Vamos colocar ela onde? No copo. Tá vendo o copo na minha mão? Quem tá vendo? Se você não tá vendo, você tá cego. O copo é enorme. Dá pra ver. A gente vai pegar a maçã e a gente vai fazer o quê? Atenção! 1, 2, 3 e... Ai, ai, ai. O que aconteceu, galerinha? Deu certo aí, não? Deu certo sim ou não? Não deu certo. E agora? Copinho, maçãzinha. Caramba, hein, maçã? Caramba, hein, maçãzinha? Olha. Tem um problema essa maçã, não tem, gente? Qual o problema dessa maçã? Será que a maçã é muito grande? Qual o problema da maçã? Eu vou dizer para você que a maçã é perfeita. Eu vou dizer para você que ela é inteira, ela é bonita, ela não tem defeito nenhum, essa maçã aqui. Aonde que está o problema? O problema está ali, ó. Será que o problema é a maçã? Quando Deus criou o homem, Deus falou assim, ó: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus fez a criação e o homem, Deus olhou, e Deus não falou assim: que defeito. Não, Deus falou o quê? É muito bom, muito bom. Fala para o seu lado assim: você foi criado de forma perfeita por Deus. Você foi criado de forma perfeita por Deus. E essa maçã hoje aqui, no nosso encontrão, ela vai simbolizar, vai representar o cristão. O cristão vai representar você, vai representar o cristão, que foi criado por Deus com propósito, com virtudes, né? Ele foi criado por Deus com identidade. Cada um aqui, Deus criou de forma, né, única. Você vê que até pessoas gêmeas não têm a impressão igual. Vocês sabem, né? Porque todos nós somos únicos. A gente tem um valor, cada um aqui tem um valor incrível, um propósito, é quem a gente é. Só que a gente foi feito para um lugar específico. É aqui? Não. A gente foi feito para um lugar específico. Coube? Coube sim ou não, igreja? Sim. Que lugar é esse? Qual o nome desse lugar específico? Que lugar é esse? Esse lugar chama-se a vontade de Deus. Nós
fomos criados para caber na vontade de Deus. Deus nos fez sob medida. Veja que eu não precisei forçar. Precisei forçar para entrar? Precisei machucar para caber aqui? Precisou, gente? Entrou de forma saudável, entrou de forma fácil. Olha, perfeito. Parece que essa taça foi feita, né, para essa maçã. Ou melhor, a maçã foi feita para essa taça. Olha como elas se completam ali. Entende uma coisa: nada na criação de Deus nasceu errado. Nós temos o caminho certo para o propósito certo. Guarda isso no seu coração. O cristão, ele foi criado para a vontade de Deus. Quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, não pensa você que se tratava apenas do físico. Deus criou a gente para ser como Ele, com as qualidades dele. Deus nos criou na perfeição. E quando a gente olha, quero que você leia o que está escrito em Efésios 2:10. Olha só. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa! Deus, ele nos criou dessa forma. Nós somos criados à feitura dele. Fomos criados para fazer boas obras. Foi para isso que a gente foi criado. Deus nos preparou para que a gente caminhasse no caminho dele, para que a gente estivesse nesse lugar que é a vontade de Deus. A presença de Deus, a vontade de Deus é um lugar, né, preparado por Deus, onde não tem esforço para caber. Você tem que tomar uma decisão. Não tem dor para permanecer aqui. Você viu que desde quando eu coloquei, ó, que fofinha. Está sofrendo aqui, a maçã está sofrendo? Está perfeita, está tudo lindo. Porque na vontade de Deus, você cabe perfeitamente. Você foi feito para isso, entende? Às vezes a gente confunde, né? Porque o pecado em todo mundo, o homem não consegue. Não tem jeito. Não, pera. Vamos voltar à essência no qual a gente foi criado. Porque a gente foi criado para andar nesse caminho. A gente foi feito, né, para ter descanso, para ter paz. Você não foi feito para ter uma vida atribulada. Você foi criado para ter uma vida de paz, de plenitude, de alegria, de felicidade, na presença de Deus. A vontade de Deus, ela não aperta, ela não sufoca, ó. Ela não aperta, ela não sufoca. A presença de Deus, ela não fere, ela não te diminui. Esse é o lugar que a gente tem que escolher colocar a nossa vida. Só que tem gente que não compreende isso. E a pessoa, ela prefere se conformar com lugares errados. Ela prefere tentar se encaixar em lugares que ela não foi feita para viver. Como o mundo. O mundo é o lugar do cristão? Não é o lugar do cristão. Mas tem gente que vive no mundo e o mundo jaz no maligno. O que o maligno tem de bom pra gente? O que o maligno tem de bom? Olha só como não bate. Maligno não pode ser bom. O diabo, olha que maligno. Ele é um ladrão. Ele é um ladrão. A vontade dele é que você não esteja na presença de Deus, mas
matar e destruir. O mundo, gente, oferece copinhos miseráveis para a gente. O mundo, ele oferece isso aqui, ó. Relacionamentos ruins. Ele oferece ambientes ruins. Escolhas ruins. Cadê os jovens aqui? O mundo te oferece namorar com alguém que zomba de Deus. Ou ter relacionamentos que ferem a tua fé. Esses são os copos que o diabo ele te oferece. São copos miseráveis. Você aceitar ser desrespeitado para não ficar sozinho. Isso é um copo miserável. Você tendo valor, tendo sido criado para coisas grandes. O diabo te oferece, não, sai dessa coisa maravilhosa e vem aqui pro meu copinho de pinga. Sai dessa taça do rei e vem pro meu copo de pinga aqui, ó. Meu copinho miserável. As pessoas, elas abrem mão dos valores delas para tentar se encaixar em alguns lugares, para tentar se encaixar em rodas aonde Deus, ele é diminuído, onde Deus é banalizado. As pessoas, elas não estão se dando conta. O diabo te oferece copinhos de prazeres, copinhos de prazeres, que parecem suficientes, né? Que cabe aqui gotas de alegria. Parece suficiente você viver com gotas de alegria, alegria falsa, migalhas na sua vida. Porque a vida no pecado é isso. E aí quando a gente para olhar, poxa, parece até suficiente para quando você não tem a visão espiritual, viver uma vida de migalhas, viver uma vida de gotas. Talvez você ache que é o suficiente, mas você não percebe que não vale a pena. Porque este lugar não foi feito por cristão. O copo de pecado, de relacionamento ruim, isso daí foi feito por cristão? Não foi feito por cristão. Só que muita gente insiste em caber aonde não foram chamados para estar. Já que não cabe, tem como? Cabe ou cabe? Dá para ver aí ou tá ruim? Dá para ver? Já que não cabe, então as pessoas falam assim, eu vou fazer caber. Fazer caber. Aí a pessoa faz isso aqui, ó. Já que não cabe, ó. Corta a fé. Tá? Vamos cortar a fé. Não cabe, não é o suficiente. Vamos cortando os princípios. Ó, vamos cortando. Corta os valores. Opa! Corta aí, vamos cortando. Corta o caráter de Deus, vai. Vamos cortar. Corta os limites. Para que ter limite? Para que limite? Não, vamos cortar os limites. Coube aí? Não, cabe aí. Vamos cortar os limites. Que aí vai caber. Corta tudo, vai cortando tudo. Corta o teu chamado, que você vai abandonar o ministério, sabe? Você vai deixar para trás, porque não cabe. Você não cabe aqui com o teu chamado maravilhoso, o teu ministério, não tá. Então você tem que o quê? Cortar, abrir mão dos seus dons espirituais. Abrir mão. E agora? Tem um copo. Que coisa! Você abriu mão do teu chamado. Você abriu mão do teu chamado. Você abriu mão de tudo. Não está cabendo.
você não consegue se encaixar o suficiente, mas você acha que encaixa. Então você dá um jeitinho de ser uma pessoa que foi feita para viver os ricos sonhos de Deus, mas você quer caber. Ó, que bonito você caber. Tá vendo aqui? Esse é você. Quando você acha que você tem que caber no mundo. Entenda uma coisa. Esse versículo aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Esse versículo, ele é um versículo que precisa ser vivido. Mas ele precisa ser vivido por completo. Porque todas as coisas me são lícitas, está na boca até de quem é ateu. Todas as coisas me são lícitas, está na boca de muitos cristãos, muitos crentes que se dizem crentes, muitas pessoas, tá? Tudo me é lícito. Ah, eu vou beber só um golinho. Um golinho de veneno ninguém quer, mas de vinho a gente curte. Ah, eu vou fazer só um pouquinho, tudo me é lícito, só um pouquinho, só um pouquinho. E aí, quando a pessoa se dá conta, ela esqueceu disso aqui, ó. Isso aqui é uma unidade, ó. Isso é uma unidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aonde que eu vou saber o que convém e o que não convém? O cristão, ele tem que ter um bom senso. O que mais existiu neste carnaval são pessoas que se diziam de Deus e que foram pular carnaval. É a pessoa que foi feita para aquilo lá, mas corta a sua salvação, a sua santidade, corta fora os seus valores. Vocês sabiam que a família, ela foi tirar um sarro da família? Tiraram um sarro da família, você repercutiu o nazismo? Tiraram um sarro da família. Banalizaram, colocaram as famílias em latas de conserva, no carrinho do Lula lá, para mostrar o quanto é crente, quanto eles amam a família, o quanto banalizaram. E aí as pessoas estão lá assistindo, perguntaram para mim assim: pastora, o que a senhora achou do que aconteceu? Eu falei: achei ótimo. Achei ótimo que aconteceu isso. Como a senhora acha ótimo um cristão ser banalizado? Eu achei ótimo. Lá não é lugar pra gente. Não é lugar pra gente. Eu não espero que na casa do diabo exista respeito. Se o diabo existisse respeito com Deus, ele estava no céu até hoje. Eu não espero que na casa do diabo tenha respeito. Agora, eu achei ótimo para que os cristãos que são enganados possam olhar e falar assim, um cara murcha, e falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Olha como eu sou idiota. Eu falei: é ótimo para as pessoas pararem e ver a realidade, porque é a verdade. É a verdade, então é ótimo. É ótimo que essas coisas acontecem para mostrar para aquele que fala que é de Deus que aquilo não é dele. Ou você espera uma roda de macumba e espera que Deus vai ser glorificado lá. Ou você espera estar numa roda de samba e Deus vai estar sendo glorificado ali. Não vai. Então é bom para as pessoas que se dizem cristãs e querem caber lá, para elas enxergarem que não cabe. Repete comigo: não cabe. Cabe. Mas nem cortando tudo não cabe. Gente, eu cortei tudo que era possível, não cabe. A maçã foi destruída. Não cabe. Essa maçã agora aberta, do jeito que estava, vai apodrecer amanhã, já está toda preta, horrorosa. Porque é lá que conserva.
aqui você é destruído. Você é destruído. É engraçado as pessoas acharem, é engraçado as pessoas estar lá pulando o carnaval e achar que quer que é o respeito a Deus naquele lugar que é a casa do diabo. Para com isso. Luz e trevas. Luz e trevas não se misturam. E aí eu estou dando esse exemplo, o carnaval ficou escrachado. Mas quando você senta numa roda, onde tem bebida, onde estão falando mal do teu Deus, não adianta você, depois de ter ouvido um monte de besteira, sair de lá indignado. Nossa, falaram um monte de besteira. Nossa, humilharam meu Deus. Falaram sobre meu Deus. Não era para você o quê? Você tem que entender qual é o teu lugar, o que você está fazendo com você, o que você está escolhendo fazer da sua vida, porque agora sim você se diminuiu para caber, e mesmo assim não. A pessoa que vai para o mundo, ela perde tudo. Ela perde tudo. Pessoas que foram feitas para viver as maravilhas de Deus, abrem mão de todas as maravilhas dele, para caber num lugar que não vai caber. O mundo não foi feito para que o cristão conviva lá. Aliás, foi feito quando Deus criou, depois acabou. Entrou o pecado, já era. Não é lugar. O inferno foi feito para você? Deus fez o inferno para você? Não. Você entende que não cabe, até o inferno não foi feito para você. O inferno foi feito por um diabo, para ele ser condenado. Mas você escolhe ser amigão dele. Opa, vamos ser amigão do diabo. Gente, a gente tem que parar e refletir. Como está o meu bom senso? Que a primeira coisa que você tem que cortar para caber um pouquinho aqui, torto, né? É o bom senso. Vamos tirar o bom senso. É o bom senso. Você começa a ler o que você quer. Tem coisas que você segue, outras coisas que você não segue, você já perde o bom senso. E muita gente tem vivido dessa forma, se diminuindo, para caber num lugar que não é o seu lugar. Não é, gente. Não é. Agora olha a situação da maçã. Ferida, diminuída, destruída, não cabe. E é assim que funciona. Você sabe de onde vem a vontade de querer ir para aquele lugar, se esse lugar é muito pior do que esse? Vem que o coração todo está em pecado. A palavra de Deus, ela nos alerta. Olha o que ela fala. Sobre tudo o que se deve guardar. Tudo. Qualquer coisa que você puder guardar, você vai guardar em primeiro lugar o quê? O seu coração. Porque o teu coração, é do teu coração que procede as fontes da vida. E isso também é um povo. É do teu coração que também vai vir a fonte da morte, se você tiver com o seu coração corrompido. O seu coração precisa estar emocionalmente saudável, espiritualmente saudável. O seu coração, a sua vida precisa estar saudável, para você não ficar olhando lá fora e aí querendo achar que lá é melhor que aqui. Tem comparação? Tem comparação, sim ou não? Mas quando o coração da pessoa está corrompido, ela vê prazer no mundo. Quando o seu coração
santidade, você tem discernimento. Esse lugar não é para mim, esse assunto não é para mim, essa situação não é para mim. Você tem discernimento. Esse relacionamento não é para mim, essa escolha não é para mim, essas decisões erradas não é para mim. Você consegue entender, gente? Talvez você esteja espiritualmente ferido, porque talvez você tenha sido essa pessoa aqui hoje, mas vai ter que entender que se diminuir não resolve. Repete assim, ó: me diminuir não resolve, porque eu não fui feito para este lugar. Quando você tenta se encaixar, se ferir, gente, não vai fazer você se encaixar. Não vai, não dá. Mesmo assim, você corta, você tira, você fica destruído, você fica acabado, você arranca tudo de si. Não vai. Caramba. Não vai. Você não foi feito para aquilo. Você foi feito e criado para algo totalmente diferente. Você precisa compreender o quanto você é especial. Às vezes a pessoa foca para lá porque a autoestima dela está lá embaixo. Ela não sabe como ela é valiosa e especial. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala, olha o que ela fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha só que legal o salmista falando, e você é diferente. Deus te fez de forma especial. Coisas especiais, elas precisam de lugares especiais. Eu posso pegar um diamante valiosíssimo, desse tamanho assim, ó, de 1 bilhão, e colocar numa banca de feira? Posso, sim ou não? Porque coisas especiais merecem lugares especiais. Ele vai estar ali sendo guardado, protegido num museu, com segurança. Não é qualquer um que vai chegando, não. Ah, deixa eu ver como que é legal isso daí. Opa! Não toca. A gente é especial e a gente foi criado dessa forma por Deus. Aí às vezes você quer se colocar numa banquinha de feira. Eu falo para as meninas em relação às roupas, às vestes, aos relacionamentos que na idade de vocês, né? É muitos copinhos, não é nem pratinhos, é copinhos do diabo. Cuidado, não se coloque numa banca de feira. Se você é o quê? Um diamante. Porque quem merece um diamante não está passeando na feira ali. Quem tem condições de cuidar de um diamante não está passeando na feira. E as pessoas se colocam numa banca, como se não valesse nada. Estou falando de forma física, mas trazendo isso para o espiritual. Puxa vida, você é especial. Assim, eu não pertenço a este mundo. Eu não pertenço a este mundo. Você não pertence. Você vai ter que sair daqui com isso na cabeça, porque a gente começou o propósito. E nesse propósito, para a gente chegar lá no domingo, receber a unção dos céus, você já vai ter que entender como funciona a lógica do negócio. Porque enquanto você estiver aqui tem unção? Não tem unção. A unção está dando. A unção está na presença de Deus. A unção está no chamado de Deus, na vontade de Deus. Amém, pessoal?
Só que tem uma boa notícia. Qual a boa notícia, pastora? A vontade de Deus, ela ainda é o lugar de restauração. Porque talvez você fala, estou lascado, pastor. Por que você está lascado? Você fala, estou estranhando. E agora? E agora? Estou lascado, pastora. Infelizmente eu errei, eu falhei, eu pisei na bola. Falhei, errei. Só que a presença de Deus é lugar de restaurar. Enquanto você está tentando se enfiar no mundo, você vai ficando tão cego, você vai se enfiando cada vez mais que você esquece que não é lugar para você. Você esquece que você pode viver de uma outra forma, sem choro, sem dor. Se é lugar de restauração, você pode tomar a sua decisão de fazer o quê? Sair daquele lugar onde você tentou se enfiar e falar assim, Senhor, me restaura. Mas será que é possível? Será que é possível, pastor? Deus restaurar? Deus vai pegar você e vai restaurar. Ah, mas é impossível. É impossível. Essa era a boa notícia. Realmente é impossível aquela maçã destruída se tornar uma nova maçã. E realmente é impossível, quando você destrói a sua vida no mundo, você ser restaurado. É impossível. Você está certo. E aí a boa notícia é que o nosso Deus, Ele é o quê? Ah, mas é impossível. Tudo bem. Tudo bem. Porque o nosso Deus é o Deus impossível. A presença de Deus, ela serve para restaurar. O que Deus quer fazer hoje não é te acusar, é te dar a chance de você enxergar que esse lugar aqui não vai te levar a lugar nenhum, para que você queira sair daqui e venha para um lugar, passar pelo processo da restauração e então ser restaurado. Olha aqui o que Deus fala nessa palavra. Em Joel 2,25 ele fala assim, ó, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Algumas palavras vão falar destruídos. Essa, gente, é uma promessa de restauração física, mas também espiritual. Após o povo ali, né, que estava, por causa dos próprios erros deles, eles estavam enfrentando uma seca terrível e pragas, gafanhotos, que vinha, que tudo que eles plantavam, o mal vinha e comia tudo. Eles estavam passando uma situação por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas próprias atitudes, de se manterem longe de Deus. Eles estavam passando uma situação terrível. Judá estava devastado por causa das más escolhas deles. Mas o contexto dessa palavra, você pode acompanhar na sua casa, anota aí. Eu vou colocar também no grupo da igreja, acompanha na sua casa. O contexto dessa palavra, ela envolve, gente, o arrependimento sincero do povo. Essa promessa ali, né, de restauração, é o resultado do arrependimento do povo. Por causa disso, Deus promete o final da dor, o final da vergonha. Porque Deus é bom. Deus é bom. Enquanto você está vivo, existe um Deus que é perdoador. E isso é maravilhoso, porque se esse Deus não fosse perdoador, não ia ter uma pessoa nessa igreja, inclusive eu. Porque todos nós falhamos. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós. Mas o Senhor, na sua infinita
vida. Você entende? Os mesmos feridos, os mesmos diminuídos. Ainda é a vontade de Deus, gente, que existe a restauração, que existe a cura, que existe a reconstrução da identidade quando você tirou fora e perdeu tudo. É na presença de Deus que acontece as coisas. E Deus te chama. O Senhor Jesus, Ele veio enviado por Deus para te chamar. E aí Ele fala essa passagem, e eu amo essa passagem, e talvez você já tenha lido tanto essa passagem que eu vou colocar, que você só lê. Não só leia. Entende o que isso significa, ó. Vinde a mim. Todos, até o que está destruído, até o que virou pó, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e Ele vai fazer o quê? Vai nos aliviar. Todos que estão oprimidos pelo mundo, você viu como estava ali apertado? Como estava ruim? Todos que estavam oprimidos, corre para Deus, porque Ele pode nos aliviar. Entende que quer correr para Jesus? Correr para Jesus é você compreender que os braços de Jesus é o lugar certo para você estar. Se existe um lugar que você quer estar, é a presença de Jesus, os braços de Jesus, é no abraço dele. No abraço dele, Ele te conforta. Porque sim, nós teremos lutas nessa vida. Essa vida não é uma vida em que a gente não passa lutas, a gente passa. Mas nos braços do Pai a gente vai longe. Nos braços de Jesus. Os braços de Jesus é o lugar certo para a nossa alma. Quando você está apavorado com um monte de problema, para. Se coloca nos braços do teu Pai. Porque aí você vai perceber que você não está sozinho. Amém? Deus não te chama só para caber, não. Ele te chama para você pertencer a esse lugar. Ele te fez para este lugar. Significa que você pertence à presença de Deus. Você pertence à santidade. Não pensa assim, porque o homem pecou e entrou o pecado no mundo, já era. Não, Jesus veio aqui no mundo com pecado. E Ele nos ensinou a conviver nesse mundo antes de morrer por nós e nos entregar a salvação. Ele nos ensinou como que a gente ia viver até chegar o dia da salvação. E Jesus, neste mundo, nascendo como humano, neste mundo, Ele foi separado, Ele pertencia a Deus. O choro dele pertencia a Deus. Você entende? Os dias dele, todos os dias dele, pertencia ao Pai. A vontade dele pertencia ao Pai. Ele até fala, não é? A minha comida, a minha bebida é o quê? Como que ele era saciado? É isso que ele quis dizer. O que me sacia é fazer o quê? Fazer a vontade do Pai saciava, porque ele estava nesse lugar. Um lugar que a gente precisa entrar e falar, eu pertenço a esse lugar. Eu pertenço a este lugar. Não é como é que eu caibo aqui? Eu pertenço a este lugar. Eu fui feita, eu fui criada sob medida. Cadê o Carlinhos com móveis planejados? Então a diferença? Quando o móvel é planejado, ele entra perfeitamente. Mas se você comprar um móvel qualquer e colocar lá, vai ficar mais para cá, troncho, mais baixo, mais alto. Às vezes até cabe, mas fica feio. Mas quando é feito sob medida, não tem erro, não é assim? É assim na nossa vida. Nós somos criados sob medida. A gente foi feito por Deus para pertencer. Para de pensar de, é impossível, eu não presto mesmo.
render à vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Não tem dor, não tem o que tem no mundo, pelo amor de Deus, entenda isso. Fala a pessoa do seu lado assim, ó, na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Você pode ser inteiro. Você pode ser inteiro. Sabia disso? Na vontade de Deus você pode ser inteiro. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Você não precisa querer agradar os homens. Na vontade de Deus você é completo com Deus. Na vontade de Deus você é inteiro, do jeito como Ele te fez. Aí as falhas. As falhas você vai lutar para melhorar. Porque Ele te fez com uma boa essência. Você sempre vai ter que se lembrar disso. Quando o pecado que gritou na terra vier para cima de você, você vai falar, ó, Jesus veio aqui para me libertar. De fato, Deus me criou com uma essência. E o diabo adulterou a minha essência. Mas quando Jesus veio, Jesus me libertou. Jesus me salvou. E você precisa compreender isso. Se você não compreender quem é o seu Salvador, você não vai conseguir viver na santidade. Vai ser difícil para você viver na santidade. Você falar, na santidade é muito difícil, pastora. Aí não dá. Você precisa perceber que você nasceu para ser santo. E a santidade, ela não limita quem você é. Preste muita atenção. A santidade não limita quem você é. Só que ela revela quem você foi criado para ser. Você entende? A santidade, ela revela quem você foi criado para ser. Então, quando você entender isso, sabe? Que você foi criado para este lugar. Isso aqui, ó, vai ser miséria. Isso aqui você olha com dó. Com dó de quem vive lá. Você vai evangelizar as pessoas que estão ali, porque é dó. Você não vai querer estar nesse lugar, você não vai querer disputar esse lugar. Você consegue entender? Olha essa passagem de Gálatas, para a gente finalizar. É muito forte. Vamos ler junto? Vamos ler todo mundo junto, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Então, peraí. Aqui quem é que está falando? Paulo. Então, Paulo está falando. Quem é que eu busco agora? Aprovação dos homens ou aprovação de Deus? O que é importante para mim? Ser aprovado pelos homens ou aprovado por Deus? Deus. Hã? Deus. Por Deus. Ele fala, ou procura agradar os homens. Então quer dizer que agora eu procuro agradar os homens? Não. Você tem que ter esse pensamento de Paulo. Paulo estava pontuando isso para as pessoas. Paulo estava pontuando isso aos Gálatas. Você precisa compreender o que isso significa. Não, peraí. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Você tem que pensar isso toda vez que o diabo vier assim com um copinho, ó. Tenta se encaixar aqui, ó, que aqui tem colegas do mundo. Aqui é muito mais fácil. Na verdade não é, né? Você viu que não é na prática. Mas é o que o diabo vai te falar. Porque na prática não é fácil viver no pecado. É uma destruição tremenda. Aí o diabo vai falar que é fácil, lá pode beber, pode fumar. Pode destruir, mas isso não. Isso ele fala também. Né? E é por isso que aquilo parece tão maravilhoso, não é? Ele fala, ou procura agradar os homens. Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria o quê? Ele fala, se eu vivesse agradando os homens, tenho certeza de uma coisa: eu não serviria a Cristo, amigos. Porque não dá as duas coisas, entende? Quem estava aqui no culto de domingo, a gente falou sobre isso um
as duas coisas? Você vai. Eu vou agradar os homens, é quem eu vou agradar, a aprovação. Eu vou buscar a aprovação dos meus colegas. Então, você está desagradando a Deus. Porque se você busca a aprovação dos homens, você automaticamente está desagradando a Deus. Então essa passagem é para a gente se lembrar e falar assim, não, peraí. Eu falo tanto que eu sou de Deus, eu tenho um nome de cristão, eu falo do poder de Deus, mas eu preciso da aprovação dos homens. Eu preciso ser reconhecido pelo homem. Então alguma coisa está errada. Eu preciso sentar naquela mesa onde não me cabe, eu me feri, mas eu vou agradar. Eu coloquei até um. Põe aqui para mim, por favor. Olha só. O que é isso daí? Essa peça cabe naquele lugar? Cabe sim ou não? Essa peça pertence àquele lugar? Mas fez caber. Você consegue ver um sorriso de alegria ali? É um sorriso de dor, de tristeza, mas está sorrindo. Ó, eu caio aqui. Olha só, tem um serrote ali que está meio picado. Aí tem até um serrote ali. É assim que as pessoas têm feito na vida delas. Sangrado. Será que você está sangrando para caber no lugar que não é teu? Será que você está sangrando para caber no copo miserável que não te traz paz, alegria, amor? Será que você está sangrando para caber no copo onde tem falsidade? É o que as pessoas têm feito. Então, todos os dias, pessoas que se dizem cristãs tomam a decisão de se encaixar no mundo que não foi feito para elas. Você consegue compreender quanto isso é sério? É tão sério que eu vi isso daqui, isso é só um desenho. Mas na hora que eu vi, meu coração ficou muito triste. Olha, é um desenho ali feito à mão. Mas meu coração se encheu de tristeza. Porque eu vi a quantidade de pessoas que têm feito exatamente isso para caber num lugar que ela nem bem-vinda é. Num lugar que não foi feito para ela, quando a presença de Deus está aqui, ó. Esperando ela. Sabe, para aqui. Sem dor, sem sangue. Por que sem sangue? Teve sangue sim, mas não é o nosso. Do lado de lá você sangra, do lado de cá o Senhor Jesus sangrou. Ele sangrou para a gente não precisar sangrar. E aí você vai e vende. Você vende o seu direito de salvação, dado através de sangue, para poder voltar para dentro da gaiola. Não. Toma uma decisão.